dar início oficial à sessão da Academia Nacional de Medicina. Eu quero agradecer a todos os presentes, acadêmicas, acadêmicos, integrantes do programa científico, convidados. É uma honra recebê-los a todos aqui. E eu queria, então, de maneira formal, abrir essa sessão que continua o excelente programa científico em homenagem aos membros nonagenários da Academia Nacional de Medicina, conforme o nosso secretário vai posteriormente citar e comentar. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos que queiram fazer sugestões, correções ou adendos à ata da reunião anterior, uma vez que a do dia 9 de setembro foi restrita. Eu tenho a impressão que não há outros comentários, porque ela já havia sido aprovada de antemão. Como esclarecimento ao acadêmico Sabrá, as considerações pertinentes que ele fez sobre a última ata serão apresentadas ao acadêmico Sabrá na próxima reunião restrita dos acadêmicos, porque ela se refere àquela parte, tá bom? Então, eu passo a palavra ao secretário Carlos Eduardo Brandão, que vai apresentar o relatório da Secretaria-Geral. Muito obrigado, Brandão. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort. Eu quero aqui compartilhar a tela com todos vocês com relação a essa 27ª sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina, de 16 de setembro de 2021. Saudar os ex-presidentes Pietro Novelino, presidente Francisco Sampaio, e em especial ao acadêmico Silvano Raia, que está sendo, de alguma maneira, homenageado nessa tarde e noite de hoje. Essas são as atividades da Academia Nacional de Medicina nessa última semana. Na semana passada, tivemos a sessão ordinária sobre as lições do passado e os desafios para o futuro, com a incorporação de novas tecnologias, uma reunião entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido, coordenado pela Academia Nacional de Medicina e a Academia de Ciências Médicas do Reino Unido. Hoje tivemos essa tarde inesquecível sobre a homenagem aos acadêmicos nonagenários, coordenado pelo acadêmico Silvano Raia, e falar sobre as futuras reuniões da Academia Nacional de Medicina. Como falei, no dia 23 de setembro, ainda aproveitando esse gancho da homenagem ao acadêmico Silvano Raia, nós teremos um simpósio sobre perspectivas terapêuticas nas doenças hepatobiliares, coordenado por esse secretário-geral e o jovem líder médico, Dr. Yuri Botean. O curso de emergências médicas da academia segue com seu módulo de cirurgia. No dia 19 de setembro teremos 2 palestras e vou apresentar alguns eventos e algumas outras produções científicas da academia. Então, conforme nós tivemos aqui na semana passada, a sessão científica entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Pública inglês, coordenação do acadêmico José Gomes Temporão, Paulo Bush, Giovanni Cherry e o Dr. Mauro Campos, da Universidade, uma parceria entre a Academia de Ciências Médicas do Reino Unido e o próprio governo britânico e a Academia Nacional de Medicina. O curso de emergências médicas da academia, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, dará continuidade ao seu módulo de cirurgia, abordando o tema de emergências vasculares arteriais, com o acadêmico Arno von Richter, e as emergências vasculares venosas e linfáticas, também com o acadêmico Arno von Richter. Na próxima terça-feira, dia 21 de setembro, haverá esse simpósio, chamado Simpósio de Captação e Transplante de Órgãos, um evento coordenado pela Academia Nacional de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Será dia 21 de setembro, de 17 às 19h30, sobre a coordenação do acadêmico José Jesus Camargo, acadêmico Rossano Fiorelli
e representando o Conselho Regional de Medicina do Rio, professor Joaquim Ribeiro, professor da UFRJ, professor Ricardo Ribas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. No próximo dia 23 de setembro, então, teremos um evento totalmente dedicado às doenças do fígado, tanto no manejo terapêutico das doenças hepáticas do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista cirúrgico, com um time do mais alto nível de colegas da cirurgia, de transplante hepático, e que será finalizado com uma palestra do acadêmico Silvano Raia. Hoje nós temos aqui, essa tarde e noite magnífica, uma homenagem aos acadêmicos nonagenários, como já foi aqui bem comentado, o acadêmico Silvano Raia, Dr. Eduardo Moacir Krieger, o acadêmico Adolfo Rores e o acadêmico Ivon Toledo Rodrigues. Então, hoje nós estamos aqui fazendo uma homenagem a todos esses 4 acadêmicos nonagenários, sendo que hoje, em particular, um evento muito comemorativo, celebrando a carreira e a importância do professor Silvano Raia, e no mês de outubro, um outro evento também coordenado pelo Dr. Eduardo Moacir Krieger. Mas, obviamente, que nós gostaríamos também de lembrar os 2 outros acadêmicos nonagenários da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Ivon Toledo Rodrigues e Adolfo Rores. Apenas uma rápida citação do acadêmico Ivon Toledo Rodrigues. Ele é o acadêmico que ocupa a cadeira 58, é atual membro emérito dessa casa, graduado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil em 53, livre docente em Pediatria pela Unirio e pela Universidade Federal Fluminense, professor titular de Pediatria da Faculdade de Medicina da Souza Marques e da Gama Filho. O nosso querido confrade professor Adolfo Rores, que ocupa a cadeira 46, também graduado em Medicina em 1954 na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, e fez toda uma formação no Instituto de Psiquiatria da atual UFRJ, ocupando todos os cargos, desde instrutor de ensino, professor assistente, adjunto, livre-docente, até chegar à cátedra de professor titular em 1975, e em 2013 recebendo o título de professor emérito da UFRJ. O nosso acadêmico Eduardo Moacir Krieger, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre, em 53, participou ativamente da formação de um núcleo de excelência de fisiologia médica, idealizado e criado pelo professor e acadêmico Rubens Maciel em 54, completou sua formação em fisiologia cardiovascular nos Estados Unidos, em Geórgia, nos Estados Unidos, e na volta ao Brasil se instalou inicialmente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Departamento de Fisiologia, onde desenvolveu toda a sua carreira universitária, atingindo o cargo máximo de professor titular. E após a sua aposentadoria na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, trabalhou e ainda trabalha até os dias de hoje no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dirigindo uma equipe multidisciplinar de pesquisa até 2010. E o nosso querido acadêmico Silvano Mário Atílio Raia, além de todas as qualidades que já foram devidamente aqui lembradas, recordadas, eu, como o atual presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, não poderia me furtar também a informar que ele foi presidente da nossa sociedade, da SBH. Ele foi membro fundador da Sociedade Latino-Americana, a ALI, né, onde ele foi, inclusive, presidente em 1968, membro de várias associações, como a Associação Paulista de Medicina, Sociedade Brasileira de Anatomia, Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, membro da FBG, Sociedade Brasileira de Gastro, da SBH, da Associação Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Patologia. Então, o professor Silvano, além de ter sido presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e da Latino-Americana, ele exerceu uma forte influência sobre vários colegas e discípulos, né? Lembrar, presidente Rubens Belfort, que a Sociedade Brasileira de Hepatologia foi criada
em 1967, teve como fundador e mentor 3 acadêmicos dessa casa. Tomás Figueiredo Mendes, que a fundou em 1967 na Santa Casa do Rio de Janeiro, teve como seu secretário-geral o acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, teve como um dos seus mentores e idealizadores o acadêmico Clementino Fraga Filho. Eu peço aqui permissão a Vossa Excelência para apresentar algumas fotos do primeiro Congresso Brasileiro de Hepatologia, que nós podemos ver aqui nessa foto aqui à esquerda, com a mão no queixo do acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, no centro da mesa o professor Tomás Figueiredo Mendes, na foto à direita um colega médico do Rio de Janeiro, o professor Fernando Guerra Alvaris, o professor Clementino Fraga Filho, quando fez o seu discurso do primeiro Congresso Brasileiro de Hepatologia, no Hotel Glória, em Caxambu, e em 1999, quando a presidência da SBH esteve nas mãos do professor Fernando Wendhausen Portela, está aqui nessa foto menor, professor Fraga, professor Portela, e logo ali atrás, o professor e acadêmico Hernani Aboim. O professor Hernani Aboim, como foi citado pelo professor Novelino, foi quem recebeu o professor Silvano Raia como membro nessa casa, como membro titular dessa casa. Então, essa é a foto histórica do professor Clementino Fraga Filho fazendo o discurso inaugural do primeiro Congresso Brasileiro de Hepatologia. Uma outra foto histórica do nosso querido acadêmico Silvano Raia, na coordenação do Congresso Brasileiro de Hepatologia, que ele também coordenou em São Paulo, juntamente com seus mais próximos assistentes, o professor titular de Anatomia Patológica da USP, saudoso professor Luiz Carlos da Costa Gaioto, e a professora Edna Strauss. Numa outra mesa aqui, ele, juntamente com o professor Gaioto e o professor Zilton de Andrade, que foi membro honorário dessa casa. Apenas para finalizar, queria chamar a atenção que nessa semana o nosso acadêmico Marcelo Barcinski, juntamente com o acadêmico Vanderlei de Souza, participaram desse diálogo com a ciência e a cultura, um evento coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E como o próprio acadêmico, confrade Walterzinho e Maurício Magalhães colocaram nas nossas redes dos confrades, né? Lembrar a todos os colegas do Rio de Janeiro que a terceira dose, a vacinação contra a Covid para médicos no CRM, será disponibilizada à medida dessa faixa etária, dessas datas que são correspondentes a cada faixa etária. A Academia Nacional de Medicina tem uma intensa participação em campanhas de conscientização sobre vacina boa, vacina na dose certa. Então, a lembrança do confrade Walterzinho, Maurício Magalhães, é para que as pessoas entrem em contato com o Conselho Regional de Medicina para agendamento da sua terceira dose. E eu lembro aqui que o professor Pietro Novelino gravou um vídeo convidando a todos nós para que fizéssemos a vacinação contra a Covid. Cumprimento a todos que me ouvem e devo dizer que a Academia Nacional de Medicina, a instituição científica e cultural mais antiga do país, desde que o vírus foi diagnosticado no Brasil, vem mantendo intercâmbio com as autoridades nacionais e internacionais no assunto. Devo dizer também que agora há um maior cuidado com o aparecimento da variante Delta e reforçar que o único meio de prevenir o vírus é a vacinação, seja em adultos como em adolescentes, agora a partir de 18 anos. A Academia Nacional de Medicina, excelentíssimo presidente, também participou ativamente da campanha de prevenção do suicídio, coordenada pelo acadêmico Antônio Gildinardi, e eu trago aqui 2 vídeos que estão circulando nas nossas mídias sociais sobre a campanha de prevenção do suicídio.
palavra final, presidente, também foi lançada essa semana no site da Academia o vídeo da memória virtual da Academia, com a entrevista feita pela doutora Heloísa Nascimento com o nosso presidente, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva. Na semana passada recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Lisboa. Então, a Heloísa Nascimento fez essa entrevista com o presidente Jorge Alberto e ele cita nessa entrevista que ele, desde muito jovem, se encantou pelo cérebro e se encantou mais ainda pela mente humana. Pouco a pouco foi descobrindo que o universo não existe fora e sim dentro de nós. O cérebro que dá cor a tudo, o universo está dentro do nosso cérebro. Mais uma vez, lembrar a todos que os prêmios da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2022 já se encontram abertos até o dia 31 de março, ocasião em que serão, então, coroados os prêmios Antônio Félix Martins, o prêmio Barão de São Félix, o prêmio Álvaro Comprido de Santana, na área de cirurgia, o prêmio Hugo Pinheiro Guimarães, de Ciências Aplicadas, o prêmio Austragésilo em Neurociências e o prêmio Deolindo Couto, em homenagem ao melhor trabalho de médico brasileiro exercendo sua atividade no exterior. Eram essas, então, excelentíssimo presidente, o relatório da Secretaria, e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, sempre eficiente, dinâmico e presente, secretário-geral Carlos Eduardo Brandão. É uma alegria e uma honra ter a sua companhia diária nas atividades da academia. Em relação aos prêmios, claro, é um grupo grande de acadêmicos que nos ajudou a atualizar, reformular. Eu tenho certeza que esses prêmios, ano que vem, serão ainda mais disputados. Complementando um pouco e repetindo, uma vez que alguns dos presentes não estavam no programa anterior, nós estamos com 130 crônicas inscritas para o concurso. Temos 68 médicos e 62 estudantes de medicina. É um sucesso. Isso estimula, reforça a importância, né, do sentimento no exercício da medicina, que a gente chama de humanização, né? Mas é o sentimento, a empatia e os valores humanos no exercício da medicina. É muito bom ver a geração de estudantes também ativamente envolvidos. Temos uma comissão, já é de conhecimento de vocês, sob a coordenação do acadêmico Raul Kutaiti, e contando com vários dos acadêmicos que escrevem de maneira mais constante. E na sessão de outubro vamos ter oportunidade de ouvir as melhores e ver as premiadas. Também, como já comunicado aos acadêmicos, nós estamos terminando o preparativo para lançar um MBA em Gestão Médica para médicos. É uma parceria que vai ser desenvolvida sob a autoridade e a liderança da Academia Nacional de Medicina, contando com uma comissão que nos está ajudando e que é liderada pelo acadêmico Rossano Fiorelli. Posteriormente, nós vamos encaminhando mais informações e os acadêmicos já foram todos convidados por e-mail a participar ativamente, seja como professores, seja como conferencistas, e uma vez que vários já perguntaram, sim, também vários acadêmicos poderão assistir a esse curso e, ao final, também ter o diploma, o título de MBA em Gestão Médica. Bom, eu tenho a impressão que eram essas as comunicações. Eu queria dar a palavra agora aos acadêmicos para comentários, por favor. Eu já de antemão queria avisar a todos que ainda não sabem, nós estamos tendo problema de internet aqui. Se por acaso eu cair, eu vou fazer o possível para voltar, e o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, uma vez que eu não estou vendo nenhum dos vice-presidentes, assume a liderança da sessão. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos interessados em comentários
e tem a palavra. Se tiver algum inscrito, por favor, levantem a mão. Biológica, presidente Pietro Novellino e acadêmico Celso Ferreira Ramos. Acadêmico Pietro Novellino. Sem som, Pietro. Está sem som. Vamos passar a palavra ao acadêmico Celso Ramos, então, enquanto o presidente Pietro Novellino aciona a máquina dele. Também o acadêmico Walterzinho está inscrito. Acadêmico Celso Ramos. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu creio que o professor Novellino retornou. Pergunto a Vossa Excelência se não seria melhor passar a palavra a quem tem mais graduação. Presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente Rubem Belfort, é uma deferência que me confunde e me comove, mas não poderia esperar outra atitude do nosso presidente, do eminente acadêmico Celso Ramos. Filho, já que eu conheci muito seu pai. Senhor presidente, após essa exposição magnífica do nosso secretário-geral, Carlos Eduardo Brandão, eu me permito, sem querer alongar meu pronunciamento, quando Vossa Excelência convidou o presidente Fernando Henrique Cardoso e fez uma brilhante apresentação, eu me lembro que Vossa Excelência foi presidente e organizou no Brasil o primeiro Congresso Internacional em Oftalmologia, né? Se eu estiver errado, depois Vossa Excelência me corrige. E aí a conferência foi feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Naquela época, houve uma comissão em que, evidentemente, nós tivemos a honra de participar. E apenas, presidente, para não contar vantagem, como se diz na gíria, eu devo dizer que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Salamanca, eu estava presente, representando a minha universidade, e a exigência de vestes talares fizeram com que eu ajudasse ao presidente Fernando Cardoso a se colocar segundo as exigências nas vestes talares que aquela universidade e todas exigem. Então, isso me fez lembrar, com muita satisfação. Naquela época, eu já admirava Vossa Excelência. E eu não posso deixar, nesse momento, de enaltecer a figura já enalteci muito, mas nunca é demais dizer da escola cirúrgica do acadêmico Silvano Raia, cujo ex-assistente Macedo, que eu conheço bem, vai nos brindar com a sua conferência. Portanto, senhor presidente, muito obrigado e me desculpe, às vezes, chover no molhado, como se diz em Minas, mas, evidentemente, é só para enaltecer mais a reunião. Muito obrigado. É verdade, presidente Pietro Novellino. Em 2006, foi realizado em São Paulo o Congresso Mundial de Oftalmologia, o primeiro e o único já realizado na América Latina. E o senhor foi um dos líderes da medicina lá presente e nos honrou muito, inclusive na conferência que o presidente Fernando Henrique Cardoso realizou, toda ela em inglês, e que agora, quase 20 anos depois, ainda continua a ser citada por muitos professores estrangeiros e elogiada. Passa a palavra agora ao acadêmico Celso Ramos. Por favor, Celso. Presidente,
Muito obrigado a Vossa Excelência, cumprimento a todos os acadêmicos, todos os participantes, e não poderia deixar de elogiar a qualidade deste simpósio organizado pelo professor Silvano Raia. Realmente excepcional. Infelizmente, não pude acompanhar tudo, porque estou usando um termo pouco comum aqui, estou absurdado pelas coisas que estão acontecendo, que eu estou sendo obrigado a acompanhar. Uma, o fato de que aquela empresa de São Paulo, Prevent Senior, foi acusada, está acusada, ativamente acusada, de ter fraudado resultados sobre aquele malfadado estudo que fez sobre cloroquina. A outra, e mais séria. Sua Excelência, o senhor ministro da Saúde deu uma entrevista há pouco suspendendo vacinação de adolescentes no Brasil. De uma maneira profundamente lamentável, porque lança dúvidas sobre a Organização Mundial da Saúde, lança dúvidas sobre a segurança das vacinas, lança dúvidas sobre a eficácia das vacinas, culpa os ministros, os secretários municipais e estaduais pelo problema, não consultou o CONAS, não consultou o CONASEM, está sendo enfrentando oposição da Sociedade Brasileira de Pediatria e de quem mais seja. Eu estou apenas relatando fatos. Não vou fazer comentário sobre ele. Eu vou usar as palavras do professor Gonçalo Vecina Neto, que todos aqui conhecem, grande sanitarista que é. Nós só estamos tendo problemas de vacina e de vacinação no Brasil porque temos um ministro da Saúde incompetente e mal assessorado. Houve uma voz de fundo. O que o Gonçalo Vecina disse é que temos problemas porque temos um ministro da Saúde incompetente e mal assessorado. É isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso Ramos. Aqui em São Paulo também, essas notícias estão reverberando muito, tanto a questão da Prevent Senior e eventuais condutas inadequadas nos ensaios clínicos, exatamente tudo isso que o senhor falou, também presente aqui nos meios de divulgação de São Paulo e, claro, uma preocupação enorme, porque, inclusive, isso é muito ruim quando as pesquisas clínicas, de repente, são apresentadas na imprensa com possíveis fraudes e inconsistências e nada acontece para saná-las, né? Muito obrigado pelos seus comentários. Acadêmico Walterzinho, por favor. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, o atual, Sampaio e Novelino, membros da diretoria, confrades e ilustres convidados. Eu não poderia deixar de saudar os nossos nonagenários, aqui representados hoje pelo acadêmico Silvano Raia, e parabenizá-lo também pela excelente tarde e noite que ele está nos proporcionando, um programa magnífico. Eu gostaria, data vênia, senhor secretário-geral, acrescentar ao currículo do professor Krieger que ele foi presidente por vários e vários mandatos da Academia Brasileira de Ciências. E esses mandatos, essa presidência da Academia que ele exerceu com brilhantismo excepcional, ele fazia com que em cada importante comissão estivesse um membro da Academia representando-a. Então, foi uma questão muito, muito profícua. Ele também fundou a Federação de Sociedades de Biologia Experimental Brasileira, que é a FESB. Foi presidente dela por 3 mandatos, 6 anos também. Enfim, é uma vida associativa importante de acrescentar ao currículo de cientista dele, professor. Mas, na realidade, eu queria falar hoje sobre uma prata da casa. Eu vi à tarde tantas pessoas falaram sobre artistas e figuras de destaque, né? E nós temos uma prata da casa que eu queria lembrar hoje, que é um excelente desenhista. Professor Sampaio, nosso presidente,
talvez se a gente pudesse resgatar alguns dos desenhos dele. É um artista também com bisturi à mão, orador. Ele também tem um excelente desempenho no palco, como verão daqui a pouquinho, e também é diretor de cinema e teatro. Quem já trabalhou com ele, quem entrou com ele numa sala de cirurgia, ele coloca cada pessoa no seu lugar antes de começar a cirurgia. Então, o senhor, o primeiro assistente fica aqui, o segundo fica ali, e por aí vai. Enfermeira de sala, etc, etc. Bom, é lógico que as pessoas já perceberam que eu estou falando sobre o Ricardo Cruz, né? Eu vou ofertar à academia 2 filmezinhos que eu fiz muito curtos, de 15 segundos cada um, que pelo nosso departamento de tecnologia da informação foram juntados em um só. E aí se pode ver muito bem a presença em palco do nosso Ricardo Cruz. Isso foi feito ano passado, foi o último congresso ao vivo que nós fomos, e ele então falou, eu filmei 2 trechinhos que vão agora ser parte do nosso acervo, e eu gostaria de dividir com todos agora. Por favor, Roberto, dá para passar? De Shekinah Moore, que na verdade há 10 anos é uma speaker conhecida, quando ela estava no 4º ano da Faculdade de Medicina. Teve uma formação congênita. Ainda adolescente, ela teve um rabdomiossarcoma. Ela até então não sabia que era portadora da síndrome a qual Daniel se referiu. E ela começa a palestra dela. Prontinho, eram esses os 2 vídeos que foram juntos em um só. E se pode ver muito bem os gestos, né? A presença em palco do nosso Ricardo Cruz. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Sem dúvida, o currículo do acadêmico Krieger é enorme e envolve mais de 12 anos como presidente da Academia Brasileira de Ciências, mas pouca gente sabe, alguns acadêmicos não sabem, que também ele foi muito ativo e instrumental para uma série de programas da nossa Academia Nacional de Medicina, inclusive pelo carinho especial que sempre teve pelo acadêmico Marcelo Barcinski. Desenvolveram juntos o nosso programa de jovens líderes a partir do modelo da Academia Brasileira de Ciências. E também muitas das atividades que a Academia Nacional de Medicina participa com associações internacionais são secundárias, são devidas ao trabalho institucional do professor Krieger. Também me sinto muito feliz, porque ambos, tanto Silvano Raia quanto Eduardo Krieger, são amigos pessoais meus há muitos anos. Muito bem lembrado essa consideração. Eu acho que, não havendo mais nenhum acadêmico para falar, Celso Ramos levantou a mão novamente ou não? Sim. Celso, por favor, Celso. Pois não, presidente. É que eu acabei de receber uma comunicação por e-mail de que o Clube Naval e o Clube Militar, no Rio de Janeiro, entraram com ação na Justiça para fazer com que não fosse válido, vigente, dentro deles, a determinação da Prefeitura do Rio para que o certificado comprovante de vacinação fosse necessário. E eu tenho o prazer de anunciar que isto foi recusado pela Justiça. Porém, lamento informar que o Clube Naval e o Clube Militar recorreram desta determinação judicial. Nós estamos enfrentando uma campanha orquestrada contra a vacina no Brasil, presidente. E a Academia Nacional de Medicina tem se posicionado a favor das vacinas, mas precisa se posicionar contra essas campanhas solertes, indignas, mal intencionadas, ideológicas e autoritárias. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos fazendo o possível para realmente ajudar a informar bem a sociedade. Estamos
abertos a sugestões de possíveis ações, comentários e conversas que eventualmente os acadêmicos julguem oportunas. Não havendo, eu acredito, mais nenhum comentário, eu passo agora, então, à próxima etapa do nosso programa, que é a conferência que teremos sobre progressos no tratamento da doença biliar pancreática. Será realizada pelo Dr. Antônio Luiz Macedo e os comentários serão iniciados pelo acadêmico Silvano Raia. A guisa de introdução, eu queria dizer que, de novo, eu me sinto muito feliz de ter mais um amigo agora para falar. Apesar de não ser da USP, apesar de não ser cirurgião como o Dr. Macedo, por essas questões de vida, acabei acompanhando a trajetória não apenas profissional e cirúrgica dele como médico, mas também tive a oportunidade de interagir com ele em muitas situações que me fizeram aprender a respeitar e desfrutar do tipo de personalidade que ele tem e a maneira pela qual ele vive. Trata-se não apenas de um médico excelente, um cirurgião compulsivamente perfeccionista, mas um ser humano especial, um ser humano, sensível, disponível. E, por isso, eu me sinto duplamente feliz em tê-lo aqui, meu amigo Macedo, como excelente cirurgião, indicado pelo acadêmico Silvano Raia para fazer essa palestra, mas também como seu amigo. Bem-vindo, portanto, doutor Antônio Luiz Macedo, e a palavra é sua. Professor Belfort, uma honra estar aqui no dia de hoje, graças à nossa convivência já antiga. Eu sempre admirei muito o senhor, e a convite do nosso querido professor Silvano Raia, que no princípio da década de 70 eu era um cirurgião ainda em formação, e o professor Silvano Raia me acolheu, me ensinou, sobretudo, que a prática perfeita leva à perfeição. O professor Silvano Raia sempre obedeceu esse princípio. Então, é uma honra muito grande estar aqui com os senhores. E hoje nós vamos falar de um tema muito difícil, que é a cirurgia hepatobiliopancreática, principalmente biliopancreática. O que nós temos notado é que o câncer do pâncreas, ele vem aumentando na sua incidência em todo o mundo, graças, primeiramente, à ocorrência de um consumo maior de açúcar e farinha de trigo nas diferentes sociedades e um consumo maior de gordura de origem animal. Então, hoje em dia, o câncer de pâncreas, ele se coloca como uma das mais importantes causas de morte por câncer, e seguramente, após 2025, ele será a primeira causa de morte por câncer no mundo, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental. Podemos passar para o próximo slide? Então, em 20 a 30 anos, vai se tornar a segunda causa de morte por câncer nos Estados Unidos. A taxa de sobrevida de 5 anos não é boa, mas está melhorando. E em 80 a 85% dos pacientes, o diagnóstico é de irressecabilidade ou tem doença metastática. Como é que nós vamos tratar com esse processo todo? Existem 3 tipos de câncer de pâncreas que nós recebemos. Os ressecáveis, que não têm nenhuma extensão às artérias e às veias, então nós partimos direto para a ressecção.
Aqueles são chamados borderlines ressecáveis, em que existe um contato com a artéria mesentérica superior, em que existe um contato com a veia mesentérica superior, mas que é possível a liberação. E existem doentes que são localmente avançados e que não há condição de se partir para uma ressecção, a não ser que se faça ressecções vasculares e substituições vasculares. Há uns 10, 20 anos atrás era muito frequente, hoje se mostrou que, nesses casos localmente avançados, em que existe envolvimento vascular muito grande, a conduta é o cirurgião não operar de imediato e proceder a uma neoadjuvância, quimioterapia e radioterapia pré-operatória, para aí sim operar com mais chance de beneficiar o doente. Seguinte, por favor. Então, os senhores podem ver que a posição do pâncreas é extremamente peculiar. Ele está sobre a veia mesentérica superior e a artéria, e facilmente ele entra em contato com elas. Ele está muito próximo do tronco celíaco e da artéria hepática, então, muito frequentemente ele entra em contato, e a liberação é extremamente criteriosa, tem que ser extremamente lenta, porque se essa cirurgia sangra, a mortalidade do doente aumenta. Então, o que nós podemos dizer? Como que se faz para operar um doente desses? O cirurgião tem que ser especialista em cirurgias de longa duração, porque uma cirurgia dessa pode demorar até 20 horas. Tem que ser um cirurgião calmo, que não deixe o paciente sangrar e que respeite os vasos sanguíneos e não vai ressecando o vaso para tentar substituir e gerar uma catástrofe importante na barriga do paciente. O seguinte, por favor. Como é que se faz a recomendação do tratamento? Nos casos ressecáveis, se faz a ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia. Não se fala em cirurgia de câncer de pâncreas sem quimioterapia. E que quimioterapia que se usa? Em 2011, os franceses identificaram o programa FOLFIRINOX como sendo a quimioterapia mais efetiva para o câncer de pâncreas. Para aqueles doentes que não toleram o câncer de pâncreas, não toleram o FOLFIRINOX, se faz o Genzar Abraxane, que é uma outra quimioterapia que também é importante e que o cirurgião tem que ter sempre em mãos. Normalmente, esses casos não são de ressecção imediata. Eles fazem primeiro 8 a 10 sessões de quimioterapia para aí sim o cirurgião investir e operá-lo. Seguinte, por favor. Então, nós temos, nos casos metastáticos, quimioterapia sistêmica, depois, os localmente avançados, quimioterapia sistêmica, para depois ir para a ressecção cirúrgica. E nos casos borderline ou localmente avançados, a ressecção cirúrgica é seguida de quimioterapia. Somente 10 a 20% dos pacientes que chegam a nós vão ser operados direto. De 90% a 80%, eles vão direto para a quimioterapia. E depois vai-se fazendo exames de imagem, sobretudo a ressonância, sobretudo o PET-CT, para ver se não desenvolveu metástase e se os vasos sanguíneos estão livres. Aí nós partimos para a ressecção cirúrgica. Seguinte, por favor. Então, nós temos os casos ressecáveis vão para a cirurgia direta, os borderline vão para neoadjuvância, FOLFIRINOX, ou então Abraxane e gencitabina. E os casos metastáticos, nós também vamos para a cirurgia, mas sempre após um longo período de quimioterapia, para vermos se a doença sistêmica não se evolui. Se a doença sistêmica não evolui, nós podemos, sim,
ressecar o tumor pancreático, como aí mostra, e fazer a ablação ou ressecção das metástases hepáticas. E para a primeira mão para os senhores, eu vou contar um caso interessante que nunca foi feito em São Paulo, e nem no Brasil, e nem no resto do mundo, que é um paciente jovem de 40 anos que tinha uma doença avançada localmente. O Dr. Paulo Rossi, nosso chefe da oncologia, fez quimioterapia durante 8 meses. Esse paciente tornou-se ressecável, só que quando foi ressecar, havia metástases peritoneais. Eu não desisti. Ressequei o tumor, fiz a duodenopancreatectomia, fiz a peritoniectomia e fiz o HIPEC, que é dar um banho de soro quente com quimioterápico na cavidade peritoneal. Esse caso vai ser publicado internacionalmente, porque o Dr. Marcelo Deraco, chefe do Instituto de Câncer de Milão, se interessou muito por esse caso, porque eles não tinham feito ainda na Europa uma situação como essa. Então, cabe ao cirurgião tentar tudo o que for possível para tentar vencer uma doença tão grave como essa, mas sempre amparado por uma equipe muito forte de quimioterapia, oncologistas clínicos e radioterapeutas para ajudar o cirurgião a ter o bom resultado. Seguinte, por favor. Seguinte. Então, 50 anos de cirurgia do câncer do pâncreas em Heidelberg, sob o domínio de professor Marcus Bichler. Vejam a taxa de mortalidade nas ressecções pancreáticas: 16% em centros de baixo volume, 13,8% em centros de alto volume. De janeiro a agosto deste ano, nós já fizemos 38 cirurgias de ressecção pancreática por câncer, não falando nos casos de paliação. Normalmente, nós operamos 4 a 5 casos por mês, o que dá 48 casos por ano, o que já sistematiza o fato de se tratar de um serviço de alto volume. Seguinte, por favor. Vejam só a qualidade da ressecção que nós gostamos de fazer. Aqui os senhores têm muito claramente a artéria esplênica, o tronco celíaco já dissecado, a artéria hepática comum, a artéria hepática própria, veia porta e veia mesentérica superior, tudo dissecado, veia cava inferior, artéria mesentérica superior. Por que dissecar tudo isso? Porque o câncer de pâncreas infiltra os linfonodos. E os linfonodos são vizinhos dos vasos. Se eu não tirar tudo que tem em volta dos vasos, eu não curo ninguém. Então, o segredo da cirurgia pancreática de alto nível é esse aqui. Vasos arteriais muito bem dissecados. A artéria mesentérica superior não pode ter, vamos dizer assim, dificuldade em dissecar esse vaso. A veia cava inferior totalmente secada. Veia porta totalmente secada. Este é o padrão ouro da cirurgia do pâncreas para se tentar dar ao oncologista que fez ao preparo pré-operatório a finalização com um bom resultado. Não pode deixar um tecido em volta desses vasos sob pena de uma recidiva local. Aquelas recidivas locais antigamente era por falta de dissecção. Seguinte, por favor. Seguinte. Bom, e para otimizar a evolução do paciente com cirurgia de câncer de pâncreas, como é que se faz? Muito simples, eu já expliquei. Quando é localmente avançado, vai para quimioterapia pré-operatória. Durante a quimioterapia pré-operatória, estuda-se delicadamente para ver se não há metástases à distância.
E naqueles casos ressecáveis, sempre vai para uma adjuvância quimioterápica. Portanto, o oncologista clínico e o cirurgião são um grupo de trabalho. Sem isso, sem esse entrosamento, não há resultado. Seguinte, por favor. E a cirurgia robótica? A cirurgia robótica começou a ser empregada aqui no Brasil em 2008, quando nós fizemos o credenciamento para operar robótica. De lá para cá, nós operamos muita coisa por robótica. E alguns casos de câncer de pâncreas, a gente também opera por robótica. Seguinte, por favor. A cirurgia robótica, ela depende de um aparelho que hoje é o XI, é um robô de altíssima qualidade. O cirurgião fica sentado no console, manipulando as pinças cirúrgicas. Fica um outro cirurgião junto ao paciente para trocar, colocar fio, etc. e tal. Seguinte, por favor. De modo que existem algumas vantagens na cirurgia por causa do robô. A primeira vantagem são pinças articuladas, 3D, estabilidade absoluta. Essa estabilidade é meio relativa, porque um cirurgião que faz isso não pode tremer. Então, a estabilidade é meio relativa. Mas a ergonomia é muito boa, a câmera é estável. Há de se haver um treinamento muito intenso para o cirurgião poder usar um robô e não prejudicar o doente. Os senhores vejam aqui que existem pinças seladoras, como essa pinça seladora muito boa, grampeador robótico, de modo que o robô veio para ficar. Seguinte, por favor. O que nós podemos ver na cirurgia robótica em relação à cirurgia pancreática aberta? A cirurgia robótica sangra menos, o doente tem alta mais rapidamente, mas, por outro lado, quando existe alguma dificuldade de dissecção vascular, a robótica nos ajuda, mas nós temos que ter uma sensibilidade muito grande a abrir o paciente caso seja necessário. O objetivo não é o robô, o objetivo é a saúde do doente. Se o robô está indo bem, maravilha. Começou a sangrar alguma coisa mais perigosa, que não se consegue um ponto adequado, abre-se e se completa a cirurgia a céu aberto. A cirurgia robótica tem mortalidade, complicações pós-operatórias e índice de fístula pancreática muito parecido com a cirurgia aberta. Mas a permanência hospitalar da robótica é menor porque não tem incisão cirúrgica. E o que nós devemos ter em mente isso para nos preocupar bastante e para interessar que nós somos um cirurgião que acompanha o doente antes e acompanha o doente depois. O mais importante é que as fístulas pancreáticas continuam a ocorrer, não sempre, mas em 15% a 20% ocorrem. Quando elas ocorrem, o cirurgião não pode ter incerteza de abrir o paciente, suturar, selar o pâncreas se for necessário. O objetivo é a vida do paciente. Então, tem que ter uma alta sensibilidade de reoperação no caso de uma fístula pancreática. Sobretudo, se ela causar hemorragia. Você só tira um doente desses com vida, para uma vida normal, e para continuar o seu tratamento oncológico, se numa eventual complicação o cirurgião começar a não querer operar ou então passar para o intervencionista, etc. Não. O cirurgião é o responsável pelo pós-operatório. Se houver sangramento, abre, faz a cauterização, sela o pâncreas se necessário, mas o mais importante de tudo é o doente vivo e com alta. Seguinte, por favor. Aqui, só para dar uma ideia para os senhores,
nós temos aqui uma pancreatectomia corpo-caudal com o robô. Dá o play, por favor. Isso, perfeito. Vejam a delicadeza da cirurgia robótica. É óbvio que a cirurgia aberta, por cirurgião experiente, também é parecido. Mas o que chama muita atenção na robótica é que, como não há incisão cirúrgica, o doente no pós-operatório parece que não foi operado. Mas devemos tomar todo o cuidado. Se for necessário abrir e converter a cirurgia, convertemos a cirurgia. Veja a facilidade com que as pinças robóticas trabalham dentro da barriga do paciente. Então, essa é uma pancreatectomia corpo-caudal, um tumor de corpo e cauda. E os senhores vão vendo que a grande curvatura gástrica vai sendo dissecada, vai sendo liberada com muito cuidado. Não pode haver pressa. A cirurgia pancreática não pode haver pressa. Se o cirurgião em algum lugar me diz assim, olha, eu operei 3 horas essa cirurgia, mas o doente não está muito bem e tal, eu sei que alguma coisa foi feita errada. Porque não existe essa história de operar em 3 horas uma cirurgia pancreática que, se der errado, o doente pode morrer. Então, os senhores veem, a exposição do pâncreas é muito fácil no robô. Os senhores veem a face posterior do estômago sendo elevada e é muito tranquilo. Nós temos um bipolar, temos a pinça de selagem, temos essa tesoura, que é uma tesoura ligada ao sistema elétrico. Eu sou um cirurgião que gosto da potência de corte. Eu não gosto muito da potência de coagulação. Então, eu uso muito a tesoura na potência de corte, não de coagulação. Por que isso? Por razões pessoais, há muitos anos eu passo assim, eu sou um cirurgião que gosta da corrente de corte. A corrente de coagulação é só para coagular, não é para cortar. Então, os senhores vejam que vai lá com a corrente de corte, devagarzinho, quando percebe, acabou a cirurgia. Vejam a dissecção ali em cima da artéria esplênica. Ali nós temos o baço já aparecendo. Quer dizer, é uma cirurgia que convence, no ponto de vista anatômico, ela convence muito. A aberta é parecida com isso? É muito parecida. A única diferença é que a aberta tem incisão e essa não tem. Mas elas têm que ser iguais. O sangramento não pode ser maior nessa do que na aberta. E os senhores vejam que a dissecção é muito tranquila, é uma dissecção suave. O cirurgião fica sentadinho lá, tranquilo, tudo. Imagina uma cirurgia de duodeno pancreateco, o envolvimento dos grandes vasos, que dura 20 horas. Como é que o cirurgião não sai da sala depois de uma cirurgia de 20 horas? Aí é tudo bem delicado. Nós temos um amigo na França que agora é professor na Ásia, chamado Didier Motet. Ele que brigava muito comigo para eu usar só a corrente de corte. Então, veja, eu estou dissecando a artéria esplênica ali, usando a corrente de corte na tesoura. O Didier Motet sempre ensinava muito, todas as pessoas que ele conhecia, que era amigo, a usar a corrente de corte, não a de coagulação, porque é menos perigosa. Então, os senhores vão vendo aí a dissecção progressiva. A artéria esplênica é isolada, é um tumor de corpo e cauda de pâncreas. Os senhores vejam que a cirurgia não tem nada de dificuldade, é só questão de delicadeza. Aqui nós estamos seccionando o pâncreas, a gente sempre secciona o pâncreas com uma grampeadora, e através dessa grampeadora a gente sempre dá alguns pontos de segurança nesse caso. Aqui a face posterior do pâncreas, a face reto-peritoneal está sendo desenvolvida. Os senhores vejam que a dissecção é muito lenta, é muito calma, muito tranquila. Cirurgião nervoso e rápido não serve para operar pâncreas. Operar pâncreas tem que ser cirurgião calmo, tranquilo, com mão muito firme e que sabe tudo o que está fazendo, conhece toda a anatomia, tudo direitinho. Porque senão é aquela desgraça que a gente vê na literatura, cirurgias pancreáticas com 20% de mortalidade, 30% de mortalidade. Isto hoje é proibido. Não existe essa possibilidade. Ah, mas não tem cista pancreática? Lógico que tem. E complica, e demora. Mas o cirurgião tem obrigação de tirar o doente com vida do hospital. Obrigação.
Mesmo que tenha fístula pancreática. Passando para outra, que é a duodenopancreatectomia. Seguinte, por favor. Essa é a duodenopancreatectomia. Não avançou. Precisaria avançar mais. É outro vídeo. Isso, esse aí. Aqui uma duodenopancreatectomia numa moça jovem com câncer da cabeça do pâncreas, para mostrar aos senhores a dissecção, a manobra de Cocker, todos os aspectos. Você veja que é uma moça magra, não é difícil de operar. O que é difícil é o tumor dela, que é bem próximo da veia mesentérica superior e bem próximo da artéria, mas que nós achamos que com o robô conseguiríamos fazer toda a liberação. Então, veja, a manobra de Cocker bem tranquila, bem sossegada. No mundo inteiro, as cirurgias pancreáticas estão sendo feitas hoje em dia por quem faz muitos casos. Então, é no mínimo, 20 a 30 casos por ano para poder operar um caso desse. Senão, não tem experiência. E não tem mão para fazer isso. Você veja, na manobra de Cocker, tem que tomar muito cuidado, porque você já está logo junto à veia cava. Veja a facilidade da dissecção robótica. Esse é um ganchinho robótico que, na potência de corte, como a gente gosta, ele vai caminhando e vai progredindo na dissecção. É óbvio que uma cirurgia dessa dura 6 horas, ela está resumida aqui. Aqui o grampeador, seccionando o duodeno. Essa é uma alça que está sendo preparada para realizar a anastomose biliodigestiva depois. Ela vai fazer a biliodigestiva e vai fazer a pancreato-jejunal. Eu, em geral, faço na mesma alça, a biliodigestiva e a pancreato-jejunal. Se for um caso muito difícil, um virso muito delicado, um pâncreas muito mole, aí eu faço no sistema de 2 alças, de alça dupla. Uma alça sobre o pâncreas e uma alça para as vias biliares. Repare essa pinça da minha mão esquerda, a Vessel Sealer, é uma pinça cauterizadora fantástica, muito, muito boa. Ela permite uma velocidade maior da cirurgia, que não precisa colocar tanto clipe, não precisa fazer tanta ligadura. Mas vejam que é uma cirurgia, como eu sempre falo, para quem gosta de operar. Não é cirurgia para quem quer fazer a coisa rápida para ir para casa. É uma cirurgia para quem tem paciência de fazer cirurgia de modo que ela fique bonita, que ela fique bem feita. Então, eu vou com o Vessel Sealer numa mão, esse ganchinho com a corrente de corte na outra mão, e a coisa vai evoluindo. Por que nós fizemos nessa mocinha a robótica e não a aberta? Porque, primeiro, o tumor não tem grande infiltração nas mesentéricas, o tumor preserva o tronco celíaco, apesar de ser um tumor grande, e é uma moça jovem que pediu para que fosse feito com robô, e a robótica tem o mesmo resultado técnico e o mesmo resultado científico do que a cirurgia aberta. Então, está aqui o cisco sendo dissecado. O colédoco está ali do lado direito, bem visível. Os senhores vejam que a colistectomia é extremamente fácil com o robô, né? Você está sentadinho lá, não está cansado. Pode ficar 8, 9 horas sentado lá, que não cansa de jeito nenhum. Às vezes, na aberta, a gente passa por cirurgia de 12, 14 horas, e realmente é meio cansativo. Então, veja, a colistectomia é muito mais tranquila do que a colistectomia aberta. Os planos são muito fáceis de serem vistos, e a pincinha de coagulação lá, Vessel Sealer, vai sempre do lado ali, vai sempre trabalhando. Então, os senhores podem ver que, tecnicamente, é uma coisa que convence. Por que a gente não faz sempre? Quando tem graves alterações vasculares, é preferível fazer aberta, porque qualquer
detalhe, qualquer dificuldade de hemostasia, coloca-se um dedo de uma mão, vai com o prolene na outra mão e já se faz a anastomose, ou já se faz a correção do vaso que foi machucado. Vejam bem a dissecção do hilo hepático, muito simples na robótica, né? Muito simples. Aqui, normalmente, a gente mobiliza o ligamento triangular, o ligamento redondo, a gente mobiliza para depois, se for necessário, cobrir alguma área importante. Veja a dissecção da artéria. A artéria hepática é cuidadosamente dissecada, veja o tamanho desses vasos que estão sendo dissecados. Essa é a véssia ocílio, que pode trabalhar muito bem. Ela cauteriza vasos de até 1 centímetro de diâmetro, tranquilamente. Mas a gente sempre vai checando se não é necessário passar um pontinho. A artéria hepática já está dissecada ali embaixo. Essa é a linfadenectomia da artéria hepática do tronco celíaco. A véssia ocílio mostrando a capacidade de dissecção no componente gastroepiploico da direita. A linfadenectomia é bem correta, como eu já mostrei por aquele outro slide para os senhores, em que os vasos são rigorosamente esqueletizados. Ali está o tumor. Veja que é uma cirurgia que convence, né? Aí nós estamos dissecando a artéria gastroduodenal. Essa é a via biliar principal. Nós sempre deixamos um clipinho, aí cortamos o colédoco para depois fazer a anastomose biliodigestiva. Então, para não me alongar muito, os senhores vejam que tanto a cirurgia aberta quanto a cirurgia robótica, elas exigem do cirurgião uma calma absurda. Precisa ter muita calma, muita tranquilidade. Por exemplo, essa gastroduodenal tem que estar muito bem ligada, porque no caso de uma fístula pancreática, ela pode romper, e eu já reoperei doente de colegas que me pediram para entrar na cirurgia para reoperar, em que a fístula pancreática digeriu a ligadura da gastroduodenal e o doente quase morreu sangrando no pós-operatório. Os senhores vejam que todo cuidado é pouco com esse tipo de operação. É operação para ser feita por quem gosta de operar. Não é para cirurgião que vai querer fazer isso profissionalmente. Olha a veia mesentérica superior sendo dissecada. Essa pincinha robótica ela ajuda muito na dissecção da veia mesentérica superior. E eu gosto de deixar bem esqueletizado, para ter certeza que nenhum linfonodo metastático está preso nessa região. Então, vocês vão vendo agora que interessante, a gente chama canaleta de Leriche, essa canaleta. E essa parte logo abaixo do colo pancreático, entre o colo e a veia mesentérica superior e porta, é chamado a região de Whipple, em homenagem ao Sir Allen Whipple, que na década de 30 do século passado bolou esse tipo de cirurgia. Eu corto bem delicadamente, com muito cuidado. Às vezes eu corto com a corrente de corte. Se o pâncreas é muito gordo e meio sangrante, eu uso o harmônico, que é o que eu estou usando aí agora. Os senhores vejam ali, olha o vírus ali bonitinho, já saindo subpancreático. Essa anastomose pancreato-jejunal é muito delicada, porque se há um extravasamento subpancreático, ele rapidamente se ativa e pode causar hemorragia. Então, é uma operação que o cirurgião tem que estar fazendo sempre, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Felizmente, na nossa rede, são muitos hospitais, de norte a sul do país, então a gente recebe doente do Brasil inteiro para fazer esse tipo de cirurgia.
E fazemos bastante, é claro, né? E quando que nós escolhemos não fazer robótica? A robótica é essa aí. Quando nós escolhemos não fazer robótica? Quando existe risco vascular importante. Quando preciso estar com a mão e com a tesoura normal para poder trabalhar. Vejam, nós vamos clipando tudo. O bisturi ultrassônico também ajuda bastante, que é esse aí. E vejam como a veia mesentérica superior e o tronco da porta ficam bem limpos e bem secados. E daí nós vamos dissecar a artéria mesentérica superior logo abaixo e tirar todos os linfonodos da artéria mesentérica superior. Vocês podem ver aí a dissecção final da cirurgia. Dá um playzinho aí, por favor. Um play. A vessel ciliar vai bem rente à artéria mesentérica superior. Eu gosto sempre de colocar um clipe na pancreático duodenal inferior, porque se cair suco pancreático, ela pode abrir mesmo bem selado. Então, eu sempre ponho um clipezinho. Eu corto com a vessel ciliar, mas deixo um clipezinho de garantia. Então, os senhores vejam que é uma ressecção que convence. Não, os linfonodos são todos retirados. Essa já é a alça que vem de trás do ângulo de Trites, da raiz do mesentério. E vejam como a vessel ciliar ela é poderosa na dissecção. Ela vai mesmo, ela ajuda muito a gente. E nos casos em que a gente percebe que cortou uma grande artéria ou um ramo arterial importante, como é o pancreático duodenal inferior, que é um grande causador de sangramento, clipe ou então um ponto de nylon e acabou. Como que eu faço as anastomoses? Todas com mononylon. Por que eu não uso PDS? Por que eu não uso Maxo? Por que eu não uso os outros fios? Porque se houver uma fístula pancreática, digere o PDS e abre tudo. Como eu já tive casos que foram encaminhados com fístula pancreática, fístula biliar e fístula gástrica. Doença assim que a gente ficou a noite inteira operando, o dia inteiro operando, etc. Por quê? Porque não foi feito o fio adequado. Fio para essas anastomoses chama-se prolene e mononylon. Estamos conversados. Não tem mais fio para essas anastomoses. Porque se o pâncreas abre por um acaso, ele digere tudo. E aí fica sangrando tudo. Olha como fica o leito da adenopancreatectomia nessa mocinha. Essa moça foi operada há 2 anos atrás, praticamente. Está muito bem, extremamente bem. Nós fizemos um estudo genético. Por que uma moça tão jovem dessa tem câncer de pâncreas? BRCA2 positivo. Então, todo doente muito jovem que tem câncer de pâncreas e é operado, estudo genético, para ver se não é um PALB1, se não é um Poitz-Jeger, se não tem uma polipose, se não tem um BRCA2 positivo. Nós temos que fazer um estudo genético em todos esses doentes. Coloca-se um tubinho e se faz a anastomose. Seguinte, por favor. Pode passar o seguinte. Essa anastomose pancreática não tem tanto interesse. Então, em resumo, há uma luz no fundo do túnel. Está melhorando a mortalidade desses pacientes. Eles estão vivendo mais. Por quê? Porque grupos multidisciplinares, oncologista clínico e cirurgiões estão tratando em comum com esses pacientes. E mais, os intervencionistas agora têm eletroporação, que são agulhas com alta energia elétrica que destrói os poros celulares e facilitam a obtenção de margem cirúrgica livre nesses casos. E mais, em casos inoperáveis, destrói os poros de todas essas células e isso segura o envolvimento tumoral e a evolução tumoral durante os próximos meses. Então, meus senhores, eu queria agradecer muito a honra e o prestígio de estar aqui com os senhores e poder apresentar um pouco da nossa vida de cirurgião, de cirurgia de longa duração, para que os senhores pudessem compartilhar conosco esse material.
Muito obrigado a todos, obrigado ao querido professor Silvano Raia, querido Dr. Rubens Belfort, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Silvano Raia. E em seguida abrimos para perguntas e comentários. Ou você quer falar ao final, Silvano, depois das perguntas e comentários? Posso falar agora? Então vamos lá. Comentar a apresentação do Dr. Antônio Luiz Macedo exige uma grande angular. Eu creio que nós devemos observar o homem como um todo. Senão, nós não vamos compreender algumas nuances. Desde o tempo de residente, eu notei uma capacidade técnica excepcional do Dr. Antônio Luiz Macedo. Naquele tempo, o professor Vasconcelos, dava nó muito depressa. Eu me esforcei muito para, quem sabe, superá-lo. O Dr. Antônio Luiz conseguiu o impossível. Ele, quando me ajudava, ele dava nó com uma mão só e eu só tinha que apertar. E foi sempre assim, uma autossuperação. Eu acho que ele é um símbolo da força de superar dificuldades, obstáculos. Agora, a maneira com que ele aborda os problemas é muito particular. Mas o fato é que ele realmente obtém resultados excepcionais e opera da maneira que os senhores viram. Eu queria perguntar ao doutor Antônio Luiz, frente a essa informação de que a maioria dos casos chega ao cirurgião já numa fase avançada e que é muito importante definir o grau de evolução da doença, qual é o seu protocolo diagnóstico para os casos de câncer de pâncreas? O protocolo diagnóstico é um PET-CT oncológico para nós podermos mapear a presença ou não de metástases. Uma angiorressonância para colocarmos as dificuldades que encontraremos na cirurgia e quanto que está envolvido, aqueles vasos estão envolvidos pelo processo tumoral. Porque como a doença rapidamente invade os vasos, nós só temos condição de operar o doente se soubermos que, primeiro, ele não está evoluindo com doença à distância aumentando. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a doença está estável. E terceiro ponto, se a gente vai conseguir ou não soltar a doença dos vasos sanguíneos. Por isso, aquelas fotos mostrando aquelas artérias todas dissecadas, veia a porta toda dissecada, veia cava, porque nós somos obrigados, para ter sobrevida, soltar tudo aquilo. O problema da cirurgia pancreática não é o pâncreas, são os vasos sanguíneos que estão próximos do pâncreas. Qual é o protocolo que é feito? Grande maioria das vezes, 80% desses doentes, eles vão para químio. Ou é FOLFIRINOX, ou se não aceitam FOLFIRINOX porque tem algum problema metabólico ou de idade, é Genzar nab-paclitaxel, que é o taxano. Então, um desses dois esquemas vai fazer. E os oncologistas vão fazer 8, 10 sessões. E aí se faz novamente um novo estadiamento. PET-CT oncológico, muitas vezes ecoendoscopia gástrica para ver como estão os vasos. E se a coisa estiver estável, não houver aparecido metástase no fígado e não houver metástase à distância, se parte para a cirurgia. Doutor Antônio Luiz, todos os autores, e o senhor também, salientou a importância da experiência com o robô, e particularmente da cirurgia de pâncreas. E eu, então, pergunto, olhando para o futuro, qual é o custo para um hospital do SUS adquirir hoje uma infraestrutura
para realizar cirurgia robótica? Aproximada, quero ter uma ideia. Vamos dizer o seguinte, Silvano, esse robô que eu uso, ele custa US$ 1,5 milhão. Que não é proibitivo. Frente ao custo do hospital, não é proibitivo. Agora, como é que o doutor Antônio Luiz imagina estabelecer um programa de ensino para médicos que depois irão trabalhar em hospitais públicos? Cabe às faculdades? Terá que se criar uma sociedade de robótica para ensinar? Essa é uma pergunta muito importante. A gente recebe colegas do Brasil inteiro para acompanhar a cirurgia pancreática, não só robótica, como também aberta. E, às vezes, acontece o quê? Quando os colegas não podem vir, eu viajo, vou para outro estado, faço a cirurgia com os colegas do local me ajudando, de modo que eu coloco a eles os meus princípios cirúrgicos, tesouradas de décimos de milímetros, não fazer mais do que 1/10 de miligrama de força nas pinças, sutura cuidadosa, sem tremer absolutamente nada. Isso eu enfio na cabeça deles e depois, às vezes, eles mandam um vídeo mostrando a cirurgia deles complexa, avançada, mas com o caminho certo, o caminho correto. Então, não chega muito próximo da veia, cuidado com a tesoura em cima da veia porta. É isso que eles têm que aprender. E isso as faculdades têm certa dificuldade, porque não há um movimento grande de cirurgia desse tipo para a gente poder treinar os alunos. Então, o que eles fazem? Eles vêm para São Paulo, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois me levam para operar junto com eles no estado de origem, e a gente vai fazendo esse trabalho, Silvano. É como eu faço com os HIPECs, que também é difícil, a peritonectomia com HIPEC é muito difícil. Então, eu recebo eles, depois vou para o lugar onde eles moram para ajudar. Eu acho que tem que ser uma coisa assim mais quase que informal, entende, Silvano? Não é bem formal, porque eu não vou ganhar nada por isso. Eu vou ganhar de saber que alguém vai para a terra dele fazer exatamente o que eu faço. Esse é o meu presente. A última pergunta. Que evolução teve aquela paciente que o colega fez peritônio, a ressecção do peritônio? Não, é um homem. O Vinícius é um homem. Eu fiz a ressecção do peritônio pelo seguinte, Silvano. Sim, mas que evolução ele teve? Eu já te falo, é um moço de 40 anos, saudável, com filhas pequenas, esposa jovem. Paulo Rossi fez uma quimioterapia de indução muito boa e o tumor parou de crescer. Eu fiz peritonectomia, fiz o HIPEC, fiz uma pancreatectomia cefálica, mas a margem veio comprometida. Então, eu tirei o resto de pâncreas, pancreaté total nele. Se você olhar esse homem hoje, você não acredita que ele teve essa doença. Ele está trabalhando, feliz, satisfeito, todos os exames estão normais, está tudo direitinho, tanto que o Dr. Marcelo Deracos, que sabe desse caso, quer publicar esse caso pelo Instituto de Milão. Presidente, eu acho que agora cabe ao senhor conduzir a reunião. Os comentários também. Bom, eu abro a palavra, então, se tiver algum acadêmico ou alguma consideração. Presidente Pietro Novellino. Presidente, eu vejo aqui, com grande orgulho, o que o professor Macedo, que eu conheço pela sua experiência cirúrgica, mostrou para nós todos. E achei mais que pertinente a pergunta do acadêmico querido homenageado Silvano Raia.
porque realmente a maioria dos hospitais nossos públicos, viu? Primeiro, não fazem treinamento, como mostrou o professor Macedo. E, segundo, não tem as condições necessárias. Mas isso não é motivo para desânimo. Acho que a evolução da cirurgia, eu acompanhei, inclusive, um curso de cirurgia robótica aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano, e, evidentemente, é preciso que o cirurgião tenha essa mentalidade que o professor Macedo mostrou muito bem. Eu só queria fazer uma pergunta, professor Macedo. Se ele tem na sua estatística algum caso de insulinoma, principalmente de corpo, que evidentemente evoluiu para avançado em malignidade. Parabéns, professor Macedo, e parabéns, professor Silvano. Diz um velho ditado, e eu repito aqui, quem beija meus filhos, adoça minha boca. Portanto, então, ai do discípulo que não tenta ultrapassar o mestre, mas se ele ultrapassa, ele jamais vai esquecer os ensinamentos que foram dados a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Professor, você quer responder? Gostaria de responder. Professor, eu não tenho grande experiência com insulinoma, porque eu recebo mais câncer de pâncreas. Mas tem uma moça que trabalhava no Einstein, uma médica, que é obstetra, que vivia tendo desmaios durante o trabalho, quedas, etc. E ninguém sabia por quê. Aí um dia ela veio aqui para mim e falou assim, olha, eu acho que eu estou com alguma doença no pâncreas, hipoglicemias terríveis, e não sei o que eu vou fazer. Bom, eu peguei, examinei a paciente, fizemos um exame de mapeamento com gálio 68 e pegou um insulinoma no istmo pancreático, um insulinoma de 2 centímetros. Propus para ela a cirurgia, ela concordou, fiz uma pancreatectomia central, tirei o istmo pancreático, fiz uma anastomose pancreato-jejunal na cabeça do pâncreas e uma anastomose pancreato-jejunal no corpo do pâncreas. Quer dizer, os dois segmentos do vírus ficaram drenados para dentro da alça. Acabou esse problema da moça, ela respondeu muito bem essa cirurgia, já fazem 4 anos que eu a operei. Ela engravidou no ano seguinte, teve filhos normais, perfeitos, e eu não tenho muito insulinoma operando. Para mim, eu opero mais câncer do pâncreas, que o pessoal não me encaminha insulinoma, porque são cirurgias que não exigem tanta maquinária, etc. É verdade. Muito obrigado, professor Macedo, mais uma vez, viu? Parabéns à Vossa Senhoria pela brilhante apresentação. Muito obrigado. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta ou comentário. Marcelo Barcinski, você pediu a palavra ou mexeu a mão? Por favor, Marcelo Barcinski. Bom, em primeiro lugar, doutor Antônio Luiz Macedo, parabéns não só pela sua aula, mas pelo seu trabalho, que percebe a qualidade dele. E a minha pergunta vem em sequência à pergunta que o professor Silvano Raia lhe fez agora mesmo, e é de alguém que não é da área cirúrgica, né? O senhor disse que um robô desse custa para um hospital $1,5 milhão, mais ou menos, e o comentário do professor Silvano diz que é um investimento perfeitamente factível. E a minha pergunta é a seguinte: o quanto um robô desses é usado? Quer dizer, ele é usado por outras pessoas, ele é usado só em alguns tipo de cirurgia? Qual é a utilização que um hospital, uma vez adquirido um robô desse, faz
dessa máquina? Bom, professor, obrigado pela pergunta. A equipe da URO praticamente já voltou à prostatectomia radical do câncer só para robótica. Pelo menos no nosso caso aqui, eles fazem todas as prostatectomias robóticas. Nós, da Gastro, operamos mais casos que são escolhidos para operar com robô. Mas não tem, por exemplo, hérnia de hiato recidivada que não é operada com robô, são todas com robô. As retossigmoidectomias, com a retirada de todo o mesorreto, no caso de um câncer de reto, é muito mais fácil com o robô do que com laparoscopia. Então, sempre que o robô está disponível, a gente usa. Respondendo à pergunta do senhor, eu vim para a Redditor em 2017, como metade do ano de 17. Até de lá para cá, nós operamos 500 cirurgias robóticas. E nós já comemoramos. E o robô está tão movimentado, porque eles veem que a gente opera muito, então vem outros colegas operar bastante, me ajuda aqui, me ensina ali. Então, tem muita hérnia recidivada que é operada com robô, hérnia de hiato. Por exemplo, uma cirurgia que se faz muito com robô são os ginecologistas nas panhisterectomias, que fica muito bem feita a hemostasia, a dissecção fica muito bem feita. Então, o robô, ele agrupa uma porção de colegas. O doutor Ricardo Terra só opera timo com robô, só opera tumor de pulmão com robô. Então, é muito grande o leque de cirurgias que o senhor pode fazer. Perfeito. Muito obrigado. Então, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu. Macedo. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta para você. O Silvano colocou muito bem a questão do robô ou não em hospital, e você mostrou como é que você seleciona e ajuda as pessoas, né? Qual é o critério de entrada de um médico para um treinamento num serviço de alta especialização como o teu? É uma residência geral? Quantos anos, geralmente, entre terminar a medicina e ter condição de começar um treinamento avançado nessa área com robótica? Professor, veja bem, aí depende muito do colega. Normalmente, o que acontece? Os colegas fazem 2, 3 anos de residência e aí fazem o curso do robô, que pode ser aqui na nossa rede. Tem vários cursos muito bons aqui em São Paulo hoje de cirurgia robótica. Tem o do Einstein, tem o do Sírio. Então, o robô hoje ele está muito socializado, entende? Está muito... é muito fácil fazer um curso e aprender. Mas de aprender a operar com o robô até operar mesmo com o robô, aí o colega vem, fica do nosso lado, olha, vê como é que segura no joystick, vê como é que faz para colocar os tecidos. Porque, em geral, o médico ele tem intenção de fazer mais força do que o necessário. No robô tem que aprender a não fazer nenhuma força. Quem faz tudo é o robô. Então, tem que mudar até o conceito de cirurgia do colega para ele se tornar um grande cirurgião robótico. Mas isso, o brasileiro é muito inteligente. Em um mês, a pessoa já está lá sentadinha, com a mão certa, sem fazer força, trabalhando direitinho, e depois eles mandam vídeos do local de origem para ver se está tudo direitinho, se eu estou gostando do vídeo, estou achando que está sangrando muito, porque eu sou uma pessoa meio chata, entende, doutor Rubens? Eu não aceito que não seja feito igual eu faço. Então, eles todos fazem parecido com o que a gente faz, todos. Muito bom. Bom, eu acho que foi excelente, eu acho que está excelente. O simpósio em homenagem ao acadêmico Silvano Raia e os acadêmicos nonagenários da nossa academia está sendo encerrado, então, agora. E eu queria agradecer muito ao Dr. Antônio Luiz Macedo por ter aceito o nosso convite
dar os parabéns pela maneira com que deu a aula. Evidentemente que eu não tenho condição nenhuma de julgar tecnicamente, mas que coisa linda, né? Que cirurgia bonita, que destreza. E realmente gostei muito também, Macedo, da sua didática, a sua maneira de dar aula. Excelente. Acho que dessa maneira, acadêmico Silvano Raia, nós terminamos o simpósio em sua homenagem. Eu queria que você, então, simbolicamente, terminasse essa sessão em nome da Academia Nacional de Medicina. Senhor presidente, eu estou emocionado, muito feliz. Antônio Luiz, meu querido Tala, eu trato ele de Tala. Foi uma alegria ver você falar, fala muito bem. Acho que todos nós nos enriquecemos hoje à tarde e esperemos que isso se repita. Vamos viver muito tempo e, se possível, juntos. Muito obrigado. Boa noite a todos, então. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite. Stephanie.